O futebol tá doente. E isso é uma coisa que todo mundo percebe. E quem não entendeu isso ainda é porque com certeza ou não anda muito atento ao que acontece no futebol, ou também não anda muito legal não. Não dá pra negar que o Renato Gaúcho é um dos maiores personagens do futebol brasileiro. Seja como jogador ou como treinador, se você for falar da história do futebol brasileiro, vai esbarrar muitas vezes no nome do craque. Ídolo absoluto no Grêmio, como jogador e como treinador, o Renato não tem vivido o melhor momento nem em campo e nem na relação com a torcida e principalmente com a imprensa. E uma declaração muito forte dele depois do último jogo vem causando muitas críticas ao treinador, principalmente porque o Renato Gaúcho parece ter se perdido um pouco no que muitas das vezes parece ser um personagem do treinador. Mas você sabe o que foi que o Renato disse? Sabe qual tem sido a repercussão disso e o que é que estão cobrando dele agora? Qual é o posicionamento que o Renato tomou sobre as críticas que ele vem recebendo? Bom, fica tranquilo que eu vou te mostrar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Ah, e se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então vai, dá essa força pra gente, se inscreve e também deixa o like no vídeo. Era a gente dar a volta olímpica hoje. E eu, mais uma vez, tive que dar essa volta olímpica, eu não aguento mais, estou muito cansado. Não do trabalho de volta olímpica. Somos campeões! O torcedor do Grêmio acostumou ver um Renato Gaúcho feliz, fanfarrão e muitas vezes até com aquele seu jeito soberbo, debochado, em falas que iam de fui melhor do que o Cristiano Ronaldo até a ameaça constante de mostrar o seu DVD com seus gols para determinados atacantes que estavam vacilando na frente do goleiro. Mas esse Renato, que todo mundo curtia um pouquinho pelo jeito dele de boleiro, esse Renato Gaúcho que sempre que podia dava fugidinha dele pra praia, esse Renato parece cada vez mais distante do atual Grêmio. Na última coletiva de imprensa, depois do empate contra o Cruzeiro fora de casa, o Renato parece ter chegado ao limite na relação conturbada com a imprensa, com notícias que vêm saindo sobre os bastidores, como a tal história que ganhou várias manchetes do Martin Braithwaite ter ido até a sala do presidente do Grêmio reclamar dos treinos, e isso deixou o Renato completamente maluco, porque de acordo com ele, é uma mentira deslavada. Minha renovação, eu tenho três respostas para te falar. A primeira, eu sou muito bom, muito bom. E vocês da imprensa gostam de fazer sempre onda, me jogar contra a torcida. Essa que é a realidade. Porque nos últimos dias, e olha que eu estou bem calmo hoje, nos últimos dias, o que vocês têm, aí vocês falam, mas tem que dar nome, alguns de vocês, não são todos, o que vocês têm mentido para a nossa torcida é uma coisa absurda. Vocês inventaram já 4, 5 treinadores para o Grêmio. Vocês chegam lá, muitos de vocês não têm responsabilidade pela notícia que vocês dão. Vocês vão lá, falam o nome de um treinador. Estou dando um exemplo. No dia seguinte, que nunca saiu do presidente, que o presidente põe minhas 2 mãos no fogo com ele e com a diretoria do Grêmio. Nunca foi falar num treinador aqui dentro do Grêmio. Pode ser que vão falar daqui a pouco. Nunca foi falado, porque a minha confiança nele é total. Então, num dia vocês falam num treinador. Vocês sabem que é mentira, mas vocês apostam para jogar, para fazer onda dentro do clube. E se eu começar a falar assim, por exemplo, que alguns de vocês ganham um dinheirinho ali por fora para criar crise dentro do Grêmio, eles vão falar, você tem prova, Renato? Não, por isso que eu não falo. E se eu falar que alguns de vocês ganham um presentinho de certas pessoas ali fora? Ué, pode jogar no ventilador também. Vocês não jogam no ventilador? Você todo dia não inventa uma notícia? O teu companheiro não inventou uma notícia agora que o Martin foi lá na sala do presidente falar com o presidente? É uma mentira atrás da outra. Aí vocês querem respeito. Eu falo com treinadores, os treinadores estão de saco cheio de dar entrevista. Eu tô aqui por educação, essa que é a verdade. Porque por mim, e já vai acontecer isso, eu não vou dar mais entrevista. Não tem condições, vocês não respeitam o treinador, vocês não respeitam mais o profissional. E aí fica difícil trabalhar. Vocês querem respeito, mas não nos respeitam. Aí ficam os cornetinhos no ar-condicionado, todo dia falando um monte de besteira. Mas antes de ir embora, eu vou dar uma coletiva. Eu vou deixar uns nomes para o nosso torcedor também. Aí eu quero ver esses aí, como que vão conviver ano que vem aqui.
Então, hoje eu tô aqui bem calmo, falando, respondendo suas duas perguntas que foram muito boas, com educação. Se continuar essas notícias, essa invenção de notícias para tumultuar no ambiente do Grêmio, quem manda no clube é o presidente, é a diretoria. Eu vou ser o primeiro a conversar com eles e pedir para não dar mais entrevista para vocês. Já que desse lado aí, vocês não querem ser profissionais, querem inventar notícia todo dia, então vocês não vão mais escutar o treinador falar. Treinador, obrigado. Não, o treinador não é obrigado a falar. Vai vir meu auxiliar aqui falar com vocês. Então, mais uma vez, estou sendo educado. Não é para você essas respostas, para ninguém que está aqui. Mas, se continuarem mentindo, eu vou dar os nomes aos bois, entendeu? Vou atacar também, vou chamar de mentiroso, vou chamar alguns de covardes, entendeu? Que estão se aproveitando da situação do Grêmio. Vocês também têm família, vocês também têm filhos no colégio, vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Se querem que a gente passe por dificuldades, alguns de vocês vão começar a passar também. E eu volto a repetir e falar de novo para vocês. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Eu não preciso de nenhum de vocês. Eu respeito e sou profissional. Se vocês forem profissionais comigo, eu vou ser profissional com vocês. E o Renato podia até ter razão, mas isso que ele disse na coletiva, o que ele falou e da forma como ele falou, cara, obviamente iam repercutir de forma negativa e o Renato tá tomando paulada de tudo quanto é lado. Todo mundo se revoltou com a fala do Renato. E eu entendo o Renato ficar irritado, entendo até ele desabafar, e você pode até falar sobre o Renato Gaúcho não ter tido essa intenção de fazer uma ameaça direta que interpretaram o treinador errado. Mas pensa, cara, o Renato tá falando algo que mexe com qualquer um, mexe com a família, cara. Porque ele tá ali falando do que ele convive, que é o risco de um maluco da torcida passar do limite e acabar agredindo ou fazendo mal a ele ou um dos seus jogadores. Só que ninguém da imprensa nunca fez esse tipo de ameaça, dizendo, olha Renato, se você não mudar isso no time, a gente vai falar pro torcedor onde é que você mora. Isso não existe, cara. Isso é uma coisa que acontece porque as pessoas vão cobrar atitude de jogadores ou treinadores e é algo de torcedores no meio da torcida, que é algo que eu abomino completamente. Negócio de torcedor e querer cobrar jogador, agredir, retirar jogador do motel, a paulada, isso, cara, pra mim não existe. Isso é coisa de bandido, criminoso. Só que o Renato Gaúcho usou esse lado sombrio da torcida pra botar medo na imprensa sobre o que eles podem ou não publicar. E cara, o Renato pegou a imprensa de uma maneira séria e quis fazer um ataque a 2 ou 3 sem direcionar nenhum nome, o que acaba colocando o torcedor contra todo e qualquer jornalista que fale do Grêmio. E pior do que isso, o Renato tava falando muito mais dos jornalistas torcedores, aqueles totalmente parciais que costumam falar sem nenhum compromisso com o que pode repercutir ou acontecer das falas deles, ou até mesmo o que pode causar no torcedor. E isso, esse tipo de torcedor com microfone, esse é muito complicado, é muito difícil de lidar com esses, porque eles não têm nenhum compromisso, são torcedores falando. Só que foram porrada de tantos lados sobre a fala do Renato, que até o sindicato dos jornalistas emitiu uma nota de repúdio à fala do treinador. E se você tá até aqui achando que foi o normal que o Renato disse, se você tá aplaudindo a postura do Renato Gaúcho, então, lembra lá no começo do vídeo, quando eu falei pra você que quem não entendeu que o futebol tá doente é porque ou não acompanha futebol ou porque também não anda muito bem? Então, é disso que eu tô falando, desculpa te lembrar. Aí você vai falar, nossa, que absurdo, Rodrigão, você não respeita a minha opinião. Não é isso, cara. É que você tá muito equivocado ao achar que esse tipo de declaração tá ok, que tem que atacar a imprensa mesmo e esses jornalistas. Tá tão equivocado o seu posicionamento que até o Renato se retratou. Quis dizer que ele não falou isso, entendeu? Nas suas redes sociais, o Renato publicou o seguinte: não sou de fazer ameaças, sou contra qualquer ato de violência e quem me conhece sabe muito bem disso. Então, vou tentar explicar o que eu quis dizer ontem. O que vemos cada vez mais no futebol é a total falta de respeito por parte, principalmente, de jornalistas identificados. Aqui ele tá falando do torcedor com microfone, tá? Jornalista identificado com determinado clube. O jogador tal é um lixo, não pode vestir a camisa desse ou daquele time. Esse jogador é esse treinador tem que ser demitido, entre muitas outras ofensas que são feitas todos os dias. Será que é fácil para os filhos dos jogadores, para as famílias dos jogadores, ouvir esse tipo de coisa? Como será que é a vida dos filhos dos jogadores, dirigentes, treinadores, quando esse tipo de coisa acontece? Ou será que do lado de cá, ninguém tem família? O que aconteceria se durante uma entrevista, um profissional do futebol respondesse assim: acho que o seu chefe deveria mandar você embora. Sua pergunta é muito ruim. Como a sua emissora tem coragem de ter você
você como profissional, como sua família se sentiria, como seus filhos ficariam na escola. Foi isso que eu quis dizer. Repito, não ameacei ninguém, sou contra qualquer tipo de violência, mas é preciso trabalhar com respeito. E aqui tem duas coisas. Primeiro, o Renato ameaçou sim, e isso ficou claro, todo mundo entende português. Ele se expressou mal. Ok, de repente ele não queria ter feito uma ameaça, ele só queria que as pessoas tivessem empatia e se colocassem nos lugares dos profissionais do futebol também. E até aí, eu entendo. Mas vamos lembrar que o Renato se excedeu na fala dele, e isso é uma retratação que ele fez. E também é preciso entender que a pressão para quem tá no lugar que o Renato tá deve ser gigante, meu amigo. É preciso ter mais cuidado, e isso eu tô falando dos dois lados. Tanto da imprensa, seja ela identificada ou não, quando postam alguma notícia sem checar as fontes, ou quando também o treinador vai lá e fala qualquer tipo de coisa simplesmente porque tá de cabeça quente. O que me parece é que é uma relação que foi muito boa, do Renato com o Grêmio, do Grêmio com o Renato, com a torcida, mas isso acabou se desgastando demais. E agora, o ideal é que sigam caminhos diferentes assim que essa temporada acabar e que ela termine da melhor maneira possível. Mas e você? O que acha? O Renato deve mesmo sair do Grêmio? O treinador pegou muito mal na declaração, né? O que você pensa sobre isso? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, mas deixo você com esse cara do Grêmio aqui, ó. Você lembra dele? Pois é, viu o que aconteceu?